Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês que fazem aqui o nosso canal de Estudos Espíritas. Bom dia a você também que está aqui pela primeira vez e peço, se inscreva aqui no nosso canal para junto conosco e acompanhando esses estudos que aqui realizamos. Meus amigos e meus irmãos, hoje nós vamos estudar um tema que não é só muito interessante, ele é muito importante para a vida do espírito aqui na pátria terrena. Nós estamos falando da emancipação da alma durante o sono. Isso. Durante o momento em que estamos dormindo, gente, que deixamos o corpo físico, nós então, temporariamente, deixamos de conviver na esfera material e passamos a respirar a atmosfera espiritual, embora, enquanto encarnados, estejamos ligados ainda ao nosso corpo físico. Mas nós vamos perceber isso, que durante o sono, muita coisa acontece. Muitas são as atividades que o espírito executa enquanto o corpo fica em repouso para a natural e necessária reabilitação orgânica pelas energias durante o repouso. Joana de Ângeles começa nos dizendo assim, que dormir é morrer temporariamente. Porque, na verdade, quando nós deixamos o corpo físico à noite, que nos afastamos temporariamente do corpo físico, nós passamos a viver temporariamente, volto a dizer, no estado em que estaremos definitivamente quando a gente desencarnar. Isso. Só não digo que é completamente, porque ainda estamos, volto a dizer, ligados ao corpo físico, vibratoriamente e por laços fluídicos. Mas quando a gente desencarna, nós deixamos definitivamente o corpo físico e passamos sim a conviver na ambiência espiritual. Mas toda noite é praticamente isso que acontece. Então Kardec, homem de ciência, também mergulhou com muito cuidado nesse tema e ele nos trouxe então a questão 401 do Livro dos Espíritos, que diz assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então veja que o sono nos liberta parcialmente do corpo físico e nós então passamos, e pouca gente desconfia, a realizar muitas atividades, não é? O que é o sonho então, gente? É justamente isso. O sonho são as lembranças do que o espírito vive longe do corpo físico. Ah, Robson, mas eu nem sempre lembro dos meus sonhos, ou lembro partes que ficam sem nexo. Isso é porque, quando retornamos, nem todo mundo lembra na integralidade do que viveu. Lembra de fragmentos, e aí, normalmente, e em algumas vezes, essas lembranças perdem um pouco o nexo. Fica um sonho meio que diferente, você não compreende o que está acontecendo. Mas o fato é que, durante a noite, deixamos o corpo físico no refazimento de suas energias. Então, como os espíritos disseram a Kardec, o espírito não precisa repousar e está sempre em atividade. Então, nós deixamos temporariamente o corpo físico e retornamos ao mundo espiritual realmente com muito mais liberdade. Veja aqui o que nos ensinam os espíritos. O sono influi muito mais do que supondes na nossa vida física. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. A experiência fora do corpo está diretamente relacionada com a condição de cada espírito. O homem, de Joana de Ângeles, é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Então eles dizem que
a experiência fora do corpo físico vai estar de acordo com a condição espiritual de cada um. Isso é muito simples da gente compreender. Por quê, gente? Porque cada espírito vai e vibra naquilo que deseja, não é? Então, de acordo com a condição espiritual de cada um, nós vamos sim ter experiências fora do corpo físico de maneiras muito variadas, como nós vamos estudar aqui daqui a pouquinho. Os espíritos complementam dizendo assim: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita o bem, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, quando estamos acordados, não é? Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Enquadram-se aí as premonições, os pressentimentos. E volto a dizer, gente, o sonho é a lembrança daquilo que o espírito vive temporariamente afastado do corpo físico. Então, o que acontece quando nós dormimos? Já começamos a aprender a partir de agora. Primeiro aspecto, o espírito, tendo essa liberdade, potencializa suas faculdades e pode, em primeira mão, vocês entenderem isso, pode enxergar coisas do seu passado, como pode enxergar algo que esteja previsto para o seu futuro. Por isso que eles dizem, enquadram-se aí as premonições e os pressentimentos. Isso. Então veja que atividade importantíssima da alma fora do corpo físico temporariamente. Ele acessa o espírito fora do corpo físico, quadros de suas vidas anteriores, traz delas algumas experiências que vão lhe servir para a atual existência, porque nós sabemos que reencarnamos com o véu do esquecimento, mas olha na atividade do espírito fora do corpo físico, nós podemos sim ter acesso a muitas informações do nosso passado, como também por questão de pressentimento ou mesmo de premonição. Nós já estudamos aqui no canal, fizemos um estudo só sobre isso, os tipos de premonição, mas é isso, na atividade fora do corpo físico, não é apenas um sonho que a gente tem, pequenas lembranças sem nexo, não. Muitas vezes, quando retornamos pela manhã ao corpo físico, nós temos lembranças muito vivas daquilo que a gente foi no passado, como também algo que pode vir a acontecer no nosso futuro. Então são aqueles pressentimentos que durante o dia a gente tem de que algo pode vir a acontecer, como mesmo premonições até muito precisas. Isso acontece porque, libertos do corpo físico, as nossas potencialidades psíquicas aumentam e bastante. Seguindo, adquire o espírito maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Então veja, além da atividade própria do espírito, de ver suas encarnações passadas ou prever, outra atividade que nós realizamos fora do corpo físico é travar contato tanto com encarnados como com desencarnados, isso estando fora do corpo físico no momento do sono. Então, travar esse contato é muito importante, como nós vamos ver, porque eles dizem assim: vão para junto dos seres que lhes são superiores, com estes viajam, conversam e se instruem. É a atividade do espírito fora do corpo físico. Nós podemos ter contato, sim, com espíritos que nos são superiores, e aí, gente, viajar com eles, como dizem aqui, conversar e se instruir. Então, muitas vezes, nós vamos tomar algumas decisões importantes aqui na matéria, e é possível, sim, quando nós deixamos no momento do sono o nosso corpo físico, nós termos contato com quem, gente? Com o nosso anjo guardião, com espíritos familiares e amigos, com esses irmãos que nos são superiores e podem sim nos instruir, nos orientar e mesmo nos clarear a mente para que quando retornarmos ao corpo físico nós possamos tomar nossas decisões de uma forma mais equilibrada e mais justa. Então veja que no momento do sono
Várias são as atividades. Travamos contato com espíritos, encarnados ou não. Nós podemos prever o futuro, são as premonições. Nós podemos ter quadros do nosso passado. Estou só fazendo uma revisão. E agora mais uma informação importante, que são as instruções. Gente, muitos são aquelas pessoas que nos relatam que participam de verdadeiros treinamentos no mundo espiritual, mesmo na área em que atuam aqui na matéria. Quer seja você um médico, um bombeiro, um carpinteiro, um engenheiro, enfim, qualquer área que você atue aqui no corpo físico, muitas vezes é no mundo espiritual onde nós adquirimos mais instruções sobre a área em que a gente atua. Então, são instruções que a gente recolhe também durante o sono, durante aquela noite. E volto a dizer, muitas pessoas não têm ideia de quanta atividade nós realizamos durante o repouso do nosso corpo físico. Vamos seguir aqui mais adiante. Além dessas instruções que recebem, pode o espírito, gente, fora do corpo, trabalhar mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando voltam definitivamente ao mundo espiritual. É uma realidade também. Muitas vezes, estando encarnados aqui em corpo físico, durante a noite, por muito tempo a gente pode se desprender do corpo físico e trabalhar com outros espíritos em obras no mundo espiritual. Sim. E quando a gente deixa definitivamente a matéria, chega lá, encontra esse mesmo grupo de trabalho do qual nós fazemos parte toda noite e encontramos muitas vezes nossas obras junto a esses espíritos já concluídas. Isso é muito interessante. Outra atividade que fazemos fora do corpo físico, gente, prestar assistência a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Quantos médiuns, não é, que trabalham com passe aqui no Centro Espírita, nos relatam isso, que fora do corpo físico vão ao encontro de doentes, de pessoas ainda enfermas na matéria, como também a espíritos desencarnados em grau de sofrimento, e eles passam, esses encarnados que deixam o corpo físico, passam a integrar equipes de socorro e assistência a outros espíritos mais necessitados. Então veja que eu estou citando aqui muitas atividades que nós realizamos fora do corpo físico. Mas precisamos aqui tratar também, por um dever de consciência, do outro lado da questão. Falávamos agora há pouco lá atrás o quê? Que a qualidade dos nossos sonhos, das nossas experiências fora do corpo físico estão o quê, gente? Diretamente relacionadas à condição espiritual de cada um. Então vejam a advertência dos espíritos aqui, eles dizem assim: espíritos menos desenvolvidos, ainda imperfeitos, enquanto dormem, vão a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições. Olha aí, a gente sendo atraído para os sítios de nossas inclinações, não é? Então diz que vai para mundos inferiores mesmo à própria Terra, onde eles chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Normalmente, o espírito busca os sítios de suas inclinações e aí quase sempre encontra velhos comparsas dos vícios que ainda alimenta. Então é isso, gente. Quanto mais imperfeito for o espírito, quanto mais vicioso, é natural que quando deixe o corpo físico durante a noite, ele então busque aqueles ambientes que ainda o completam psiquicamente. Então, se o espírito ainda vibra numa faixa muito doentia, ainda muito próxima à matéria, durante o sono, ele vai buscar essas regiões e normalmente, como dizem os espíritos, não estará sozinho. Ele vai estar envolto de espíritos que vibram ainda na sua mesma faixa. É muito comum, dizem os espíritos, quando acordamos no dia seguinte, isso é uma realidade, gente. Passamos várias horas ainda na vibração da noite anterior. Isso todos nós, vocês devem estar se enquadrando nesse tema, ou mesmo, não é,
sentindo que esse tema tem muito a ver com o que você vive e nós vamos perceber isso. Estamos nos identificando, eu queria dizer esse termo, com o tema, e aí quantas pessoas também relatam isso? Passa a noite vivendo as suas experiências fora do corpo e no outro dia, quando vai para o trabalho, para algum ambiente, continua ainda meio que sentindo as vibrações da noite anterior. Então, se foram boas vibrações, a pessoa passa um dia muito iluminado, não é muito feliz, mas se durante o sono as vibrações não foram boas, aqueles ditos pesadelos, ou aqueles sítios mais difíceis que a gente por algum motivo foi atraído para lá, o sonho não foi bom, essas lembranças não são boas, e no dia seguinte a gente fica meio que sentindo ainda as vibrações dessa noite anterior. Daí, gente, nós vamos entrar agora, nos encaminhando para o final do nosso estudo, mas trazendo uma informação muito importante, que é o preparo para o momento em que vamos dormir. Exatamente por tudo isso que nós estamos falando. E principalmente assim, porque o sono, como dizem os espíritos, e nós vimos aqui uma série de atividades que a gente realiza fora do corpo físico, influenciam bastante na qualidade de nossa vida aqui na jornada física. Então veja, como eu falei, o estudo não é só interessante, ele é muito importante para que a gente saiba que esse momento do sono tem vital importância para a condução da nossa jornada aqui na matéria. E aí os espíritos nos trazem algumas orientações. O sono, dizem os espíritos, olha a importância da gente estar bem preparado. Ele diz assim, até de forma poética, né? O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Só essa frase aqui dava outro estudo completo, gente. O mundo espiritual é o meio próprio de todos nós espíritos. Nunca vamos esquecer que nós estamos aqui em uma fase transitória, mas muito importante para o nosso desenvolvimento. Daí esse estudo se reveste de muita importância mesmo para a gente saber que estamos ligados a corpo físico, mas que Deus nos concede essa janela toda noite para que possamos ter contato com nossos amigos do céu. E como ele diz, é o recreio depois do trabalho. Que bom seria, gente, que todos nós, mas todos nós, pudéssemos, no momento do sono, nos desprender e fazer realmente esse recreio, um momento de paz fora do corpo físico, de refazimento psíquico, de instrução, de conversa, de trabalho, de assistência a outros espíritos, de rever aquilo que já fizemos em outras existências, de enxergar o que virá mais adiante. Tudo isso é uma revisão que eu faço aqui das atividades que fazemos fora do corpo físico. E aí, o que é que eles nos orientam? No momento de dormir, a oração é excelente meio de acalmar a alma para o repouso. Isso, gente. Vamos orar bastante na hora que a gente for repousar, fazer o nosso ambiente, não é, de repouso, algo realmente de paz. E ali a gente então faz a nossa prece para se desprender temporariamente do corpo. A boa leitura, muito importante também, não é, gente? A recomendação da boa leitura para que a gente tenha esse preparo para o nosso desprendimento parcial do corpo. Um ambiente saudável fisicamente / vibratoriamente. É isso. O nosso quarto, nosso local de repouso deve ser fisicamente agradável para que a gente consiga dormir e vibratoriamente também, não é? Então, muitas vezes, televisões estão ligadas, aquelas imagens de filmes grotescos e muita situação que a gente se coloca, ou mesmo leituras que não nos fazem bem naquele momento, que não vão nos trazer paz. Vamos evitar tudo isso, fazer do nosso ambiente em que nós vamos repousar, fisicamente e vibratoriamente, em harmonia. E aí, gente, finalizando o nosso estudo, o que é que nos diz Joana? Que a gente se prepare não só para o momento do sono, que a gente se prepare para a nossa vida. Que o nosso preparo seja sempre, para que nós possamos realmente entrar nessa janela do céu de forma feliz, harmoniosa e equilibrada.
Então, para a nossa vida, o que nos recomenda Joana de Ângeles? Ela diz assim: aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos saudáveis e das realizações edificantes. É bom pensamento, gente, e serviço no bem. Não apenas fruirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real. Porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra se encontra numa esfera de sonhos, que normalmente transforma, por invigilância ou rebeldia, em desditoso pesadelo. Isso está no livro, gente, Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. É isso. Nós podemos sim fazer da nossa existência física muitos momentos de sonho ou de pesadelos. Volto a dizer o que fala Manuel Filomeno de Miranda: o homem atraz para si suas alegrias ou suas desventuras de acordo com a conduta que elege para a sua existência. Então, gente, aqui nós concluímos mais esse estudo. Creio que são muitas informações que os Espíritos nos trouxeram, que nos alimenta a alma e nos instrui para esse momento do sono, tá certo? E se gostaram, vou pedir mesmo, gente, deixe aqui seu like para fortalecer o nosso canal, divulguem bastante. As pessoas têm trazido durante a semana seus comentários. Se você não trouxe ainda, traga também seus comentários, suas dúvidas, e vamos divulgar, gente, muito para outras pessoas e pedir que as pessoas continuem se inscrevendo aqui no nosso canal. Desejo a todos muita paz, muita luz e digo assim, até sábado que vem. Paz a todos.